Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo de número 10. Cornélio era um centurião romano que, embora estrangeiro, era temente a Deus de Israel, ao Deus de Israel. Era um homem muito bom para a comunidade e estava continuamente oferecendo a Deus ofertas e esmola aos pobres. O versículo 2 diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O Senhor Deus lhe enviou um anjo com algumas instruções. Verso 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A ordem era para que ele enviasse mensageiros a Jope, que trouxesse Simão Pedro até sua casa. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro estava com fome, então ele quis comer. Então teve uma visão, e nessa visão continha toda espécie de animais, répteis e aves, e ouvindo uma voz que dizia para ele matar e comer, ao que Pedro disse, verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então ele ouviu uma voz que dizia, verso 15, segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. A princípio o apóstolo não compreendeu, mas a chegada dos mensageiros de Cornélio e a voz do Espírito Santo lhe deram compreensão de tudo. Seguindo a orientação do Espírito Santo, Pedro apresentou-se aos mensageiros como sendo aquele a quem eles procuravam. Após isso, os mensageiros de Cornélio lhe contaram o que havia acontecido. Pedro seguiu até a casa de Cornélio e, chegando lá, foi surpreendido com a quantidade de gentios que estavam dispostos a ouvi-lo. Ao encontrar Cornélio, o apóstolo Pedro deixa claro que, como judeu, não é bom para ele estar ali com pessoas gentias. O motivo do encontro é a visão celestial, que lhe preveniu sobre aquele momento. Verso 28 nos diz isso. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Afinal, Pedro pergunta a Cornélio qual é a razão de ter sido chamado. O anfitrião lhe conta o que ocorreu. Ao ouvir o relato de Cornélio, Pedro lhes anuncia a Jesus Cristo, tal como vinha fazendo em todas as regiões que ele sempre estava falando de Jesus Cristo. Verso 34 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O coração das pessoas estava preparado para a mensagem, de tal forma que o Espírito Santo veio sobre elas e começaram a falar em outras línguas. Então o Espírito Santo desce sobre os gentios. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ao ver a grande maravilha, Simão Pedro preparou os irmãos e os encaminhou ao batismo. Verso 48, para nós encerrarmos. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. E assim nós encerramos o nosso capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.